Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar uma aula aqui sobre pressão de vapor ou PMV, pressão máxima de vapor. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é a PMV, né? O que é a pressão máxima de vapor. Então a gente entende que a PMV, ela representa a máxima pressão, pensa bem, hein? A máxima pressão que o vapor de um líquido faz sobre ele ou sobre uma superfície. Então vamos entender aqui, desenhei uma panela, tem um líquido aqui dentro dessa panela, essa panela está sendo aquecida, está recebendo calor. Esse líquido ele entrou em ebulição, as bolinhas da ebulição. E aí eu comecei a ter um vapor aqui, né? Esse líquido começou a formar vapor. Então aqui em cima eu tenho a fase de vapor do líquido. O que eu preciso entender? Essa fase de vapor, ela exerce uma pressão sobre a superfície do meu líquido. Porque esse vapor que está aqui, ele vai começar a pressionar, vai começar a exercer uma pressão sobre essa superfície que ainda está líquida, tá? Então, esse valor de pressão que o vapor faz sobre essa superfície líquida é o que a gente chama de PMV, ou pressão máxima de vapor, tá? O que a gente precisa entender também? Existe um equilíbrio aqui dentro. Eu tenho um equilíbrio entre a fase de vapor e a minha fase líquida, tá? Vamos imaginar que isso aqui é a água. Eu tenho um equilíbrio entre a água líquida e a minha água em forma de vapor. Enquanto a minha panela, né, permanece fechada, enquanto o meu sistema permanece fechado, eu tenho um equilíbrio aqui. A água líquida, ela se transforma em vapor. Quando ela bate na tampa da panela, ela resfria, perde calor para a tampa da panela, volta a ser água líquida, cai aqui de novo, e aí esse líquido vai virar vapor, então eu tenho um ciclo aqui dentro. Enquanto o meu sistema estiver fechado, esse equilíbrio entre líquido e vapor, ele vai permanecer, tá? E enquanto esse equilíbrio permanecer, eu vou ter a minha fase de vapor pressionando a superfície do meu líquido. Então, a PMV é exatamente esse valor máximo de pressão que o vapor faz sobre a superfície de um líquido. Ah, mas o que depende o valor do PMV? Eu posso alterar esse valor de PMV? Pode, gente. A PMV de qualquer sistema depende de duas coisas. Depende da natureza do líquido e da temperatura. Como assim da natureza do líquido? Essa natureza do líquido aqui está mais relacionada aos tipos de ligação que está sendo feita, tá? Quanto mais fraca for a ligação, ou seja, quanto menor for a força da minha ligação, maior vai ser a volatilidade do líquido, mais fácil o líquido vai evaporar, mais fácil ele vai virar vapor. E se ele vai virar vapor com facilidade, eu vou ter uma fase de vapor muito grande. E se eu tiver muito vapor, eu vou ter uma pressão muito grande, porque eu estou tendo muito vapor, então muito vapor vai pressionar muito. Então, mais volátil, maior a pressão máxima de vapor. Então, quando eu falo da natureza do líquido aqui, eu estou pensando nos tipos de ligação iônica, covalente, ligação metálica e nos tipos de interação intermolecular que eu estou tendo. Dipolo, dipolo induzido, dipolo instantâneo, ligação de hidrogênio, tá? Quanto menor for a força, ou seja, quanto mais fraca for a minha ligação química, quanto mais fraca for a minha interação intermolecular, mais volátil a minha substância vai ser, ou seja, mais o meu líquido vai evaporar, mais vapor vai ser formado. Quanto maior a quantidade de vapor, maior a pressão que eu vou ter daquele sistema. Então, maior a minha pressão máxima de vapor aqui, tá? Então, a gente pode entender que a força da minha interação intermolecular é inversamente proporcional à PMV. Quanto menor a força, maior a PMV do sistema. Agora, em relação à temperatura, eles são diretamente proporcionais.
Quanto maior a temperatura do sistema, mais agitada a partícula fica. Quanto mais agitada a partícula fica, com mais energia ela vai ficar. Se ela tiver com muita energia, ela vai romper as ligações dela mais facilmente. E aí ela vai mudar de estado, ela vai conseguir ficar no estado de vapor, tá? Então, maior a pressão máxima de vapor do sistema, ok? Então, a pressão máxima de vapor de um sistema depende da natureza do líquido, né? Da natureza, na verdade, da substância que está sendo aquecida, e depende também da temperatura do sistema, ok? Lembrando que a PMV é a pressão máxima que a fase de vapor faz sobre um líquido ou sobre uma superfície, tá bom? Ah, mas aí você me pergunta, Rayandra, e o ponto de ebulição, ele não tem interferência? Tem. Gente, qual que é a relação do PMV e do ponto de ebulição? O ponto de ebulição de uma substância é o ponto onde a pressão interna do sistema se iguala à pressão externa. Então, quando a minha pressão interna fica igual à pressão externa, eu vou dizer que o meu corpo entrou em ebulição. Então, eu tenho que pensar o seguinte, aqui está o meu líquido, ele começou a virar vapor, então existe uma pressão aqui que está sendo feita. E eu tenho a minha pressão interna do líquido, pressão interna, e tenho a pressão externa também, que é a pressão atmosférica. Quando a pressão interna do líquido, ou seja, quando a minha PMV se iguala à pressão externa do sistema, eu tenho o que eu chamo de ponto de ebulição. Aí você vai pensar, onde que é mais fácil a minha substância entrar em ebulição? Numa panela de pressão ou numa panela aberta? Com certeza vai ser numa panela de pressão. Por quê? O que a panela de pressão faz? Ela acelera esse processo, ela aumenta essa pressão interna do sistema. Se ela aumenta a pressão do sistema, fica mais fácil dessa pressão interna se igualar à pressão externa. É por isso que quando o meu alimento está dentro de uma panela de pressão, ele cozinha mais rápido, porque a pressão lá está maior. Então, ela se iguala à pressão externa mais rápido e aí o alimento começa a cozinhar mais rápido. O ponto de ebulição é atingido mais rápido, então o tempo de cozimento fica menor, tá? E quando a gente fala de ponto de ebulição, a gente tem que pensar que ele também varia com a altitude. Pensa bem aqui, ó. Eu marquei 2 pontos. O ponto A, que está no nível 0, né? Está no nível do mar, a 1 atm de pressão. E o ponto B, que está a 2.000 metros de altitude. A gente tem que pensar que a coluna de ar, ela tá aqui, ó, pressionando a superfície, né? Eu tenho a minha pressão máxima de vapor. Qual vapor? Do vapor de água, dos vapores dos gases que estão na superfície. Então, essa coluna de vapor, né, esses vapores, eles pressionam a superfície o tempo inteiro, dando origem ao que a gente chama de pressão atmosférica. A pressão atmosférica é a pressão que os gases, os vapores de gás que estão na atmosfera fazem sobre a superfície. O que a gente consegue observar? Ó, à medida em que eu aumento a minha altitude, essa coluna de ar que pressiona, ela vai diminuindo, ó. Aumentou a altitude, diminui a pressão do ar. Então, ó, quanto maior for a altitude, menor é a minha pressão atmosférica. Agora vamos pensar, o que é a ebulição? O ponto de ebulição é o ponto em que a pressão interna do sistema se iguala à pressão externa. Se a minha pressão atmosférica, que é a minha pressão externa, diminui, fica mais fácil do meu corpo atingir o ponto de ebulição. Por quê? Se a pressão interna diminuiu, a externa, né, diminuiu, fica mais fácil da pressão interna se igualar a esse valor de pressão externa. Então, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica e menor é o ponto de ebulição. Ah, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, se a água entra em ebulição a 100 graus Celsius aqui no nível do mar, no nível 0, aqui no ponto B ela não vai entrar em 100 graus Celsius, ela vai entrar em 96 graus Celsius. Então eu diminuí o ponto de ebulição dela.
Só que se a gente for pensar em temperatura de cozimento, né, o tempo que o alimento gasta para cozinhar, com certeza aqui onde a temperatura da água é menor, né, o ponto de ebulição da água é menor, o tempo de cozimento do alimento vai ser maior. Maior vai ser o tempo de preparo do alimento. Por quê, gente? Porque vamos imaginar o seguinte, para eu cozinhar um frango eu preciso de 100 joules de calor. Vamos imaginar 100 joules. Se eu estiver no nível do mar, eu vou atingir a temperatura de 100 graus Celsius da água em 20 minutos. E esses 100 graus Celsius, eles vão conseguir, né, fornecer os 100 joules de calor para o meu frango cozinhar em 20 minutos. Se eu estiver aqui no ponto B, a temperatura da água não vai chegar em 100 graus Celsius, ela vai chegar em 96. Por quê? Porque eu aumentei a altitude e diminuí o ponto de ebulição. 96 graus Celsius não correspondem aos 100 joules, corresponde a uma quantidade de calor menor. Então eu vou precisar de deixar o meu frango mais tempo na panela para ele atingir a quantidade de calor específica para ele começar a cozinhar. Então o meu tempo de preparo dos alimentos aqui é maior. O que eu posso fazer para corrigir isso? Eu posso utilizar a panela de pressão. Se eu colocar o meu frango na panela de pressão, a panela de pressão vai aumentar a minha pressão interna e vai fazer o meu alimento cozinhar mais rápido. Mas de forma natural, o tempo de cozimento aqui, onde o meu ponto de ebulição é menor, o tempo de cozimento é maior, tá? Pessoal, então o que a gente vai pensar? O ponto de ebulição, ele varia com a altitude e ele representa o ponto em que a minha pressão interna se iguala à minha pressão externa, tá? Os líquidos que são muito voláteis, ou seja, que eles evaporam, viram vapor muito rápido, eles apresentam um ponto de ebulição baixo, tá bom? Quanto menor for o ponto de ebulição de uma substância, mais volátil a minha substância vai ser, ou seja, mais rápido ela vai evaporar, maior vai ser a pressão máxima de vapor que aquela substância vai fazer. Por quê? Porque ela vai virar vapor rápido, então maior a pressão máxima de vapor sobre o sistema, ok? Pessoal, é isso, tá? O objetivo dessa aula era falar um pouquinho do conceito de pressão máxima de vapor, entender, né, do que ela depende, o que afeta a minha pressão máxima de vapor, entender como o meu líquido se comporta, né, o meu líquido ou a minha substância qualquer se comporta para ele entrar em ebulição, o que é o ponto de ebulição e o que afeta esse ponto de ebulição, ok? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima aula. Valeu!